Uma das principais razões pelas quais as pessoas não conseguem fazer consistentemente um pão com miolo aberto é porque elas cuidam mal do fermento delas. Olá, sou Daniel, padeiro e um apaixonado por pães de fermentação natural. Você está tendo dificuldade para fazer pães com miolo aberto ou dificuldade para fazer pão com miolo aberto de forma consistente quando você quer? Como você tem cuidado do seu fermento? O fermento é literalmente o que dá vida ao pão. Ele é como se fosse a alma do pão. Vai ser o fermento o responsável por fazer o pão fermentar corretamente. E fermentar corretamente é uma das condições para a gente conseguir um miolo aberto. Mas o que eu mais vejo é as pessoas sendo displicentes com o fermento delas. As pessoas sendo negligentes com o fermento delas. E veja bem, o fermento para pães de fermentação natural, de massa pobre, massa sem gordura e sem açúcar, aqueles pães feitos apenas com farinha, água e sal, o levain, e sobretudo o fermento, o levain líquido, esse tipo de fermento é uma coisa muito resistente, é muito resiliente. Ele realmente aguenta muito descuido, muito descaso e ainda assim dá pão. Destruir o fermento é uma tarefa difícil. Você tem que se esforçar para conseguir. Mas se arruinar o levain, o fermento, é difícil e no final sempre acaba dando um pão, esse pão não necessariamente vai ser o pão que a gente queria fazer, aquele pão que a gente gostaria de fazer. Vai ser o pão que aquele fermento permite você fazer. Com alunos iniciantes, a maior dificuldade que eu tenho, em geral, para que eles consigam produzir pães consistentemente, é fazer com que eles manejem bem e consistentemente o fermento. Porque eles aprendem a fazer o pão, mas eles manejam tão mal o fermento que acaba que o pão não sai legal. Para conseguir produzir consistentemente, fazendo o pão que você deseja, é fundamental que você aprenda a ler o fermento, que você aprenda a manejar o seu fermento. Um processo de panificação bem elaborado é aquele em que cada etapa ajuda a outra. Aquele processo em que cada etapa aponta para o mesmo objetivo que a etapa que a antecedeu e que a etapa que vai sucedê-la. É importante que cada passo que a gente dá no processo nos leve para a mesma direção que a gente tem como objetivo, o objetivo do produto que a gente quer fazer. O pão que a gente tem em mente. E o padeiro iniciante, normalmente, ele vai pegando aqui e ali informações soltas e vai juntando aquilo. É um problema comum da gente ver quem está começando fazer coisas que sabotam umas às outras, de modo que cada passo que ele dá não está levando ele para o mesmo lugar. Um está levando para cá, o outro para o outro lado, e ele não consegue chegar no objetivo que ele quer. O final é esse. Levar o processo desse modo é sabotar o seu próprio resultado. Então, o manejo do seu fermento é a primeira etapa no seu processo de fazer pão. E ele já tem que estar dialogando com o seu objetivo final, o pão que você quer fazer, o pão que você quer produzir. E bem, o pão de que a gente está falando aqui, o pão que a gente quer produzir, não é qualquer tipo de pão. É um pão bem específico e é um pão especialmente difícil. Um tipo especialmente difícil de pão, que é aquele que tem o miolo aberto. Assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é manejar bem o nosso fermento, conhecer o nosso fermento. Você sabe em quanto tempo o seu fermento dobra? Em quanto tempo ele triplica? Ou apenas dobra? Quanto tempo ele fica no topo? Essas coisas não podem ser um mistério para você. Ok, essas perguntas vão ter respostas diferentes dependendo da temperatura. Mas em pelo menos uma temperatura que você produz, você tem que saber a resposta para todas elas. E, idealmente, você tem que saber em todas as temperaturas em que você vai se encontrar. E para o nosso objetivo de fazer um pão de miolo aberto, na minha concepção, o ideal é que o fermento suba rápido e demore para cair, fique bastante tempo no pico. Diz aí, você já sabe os tempos do seu fermento? Se você sabe, comenta aí quais são eles. A gente se vê nos próximos vídeos.